E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias curiosas. E hoje você vai conhecer a história dos piratas. Você gosta de piratas, Andy? Olha, Rafa, são muitas histórias de piratas, viu? Desenhos animados, filmes... Mas piratas não é uma lenda. Ah, não? Piratas existiram. Existiram mesmo, Os Rafa? piratas dominaram os mares por muitos anos, saqueando navios mercantes, apavorando marinheiros do Caribe ao Oriente. E a história deles é cheia de mistérios, curiosidades e muita aventura. Toma aí um remédio imaginário para enjoo, meu filho, que a história hoje é em alto mar. Nossa, que interessante essa história. Conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir para você se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e deixar seu like nesse vídeo. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. Com certeza, Rafa. Vamos à história de hoje. O ano era 1900, já faz bastante tempo. Dois irmãos, o Serafim, de 14 anos, e a Naná, de 12, estavam prestes a embarcar numa grande aventura. Uma aventura? Pela primeira vez, eles iam acompanhar o pai numa viagem de navio. O pai deles era comandante de um navio e tinha sido contratado para fazer uma entrega próximo a uma ilha do Caribe. Ele estava levando café e açúcar do Brasil que ia ser distribuído para outros lugares do mundo. Serafim e a Naná se despediram da mãe no porto, aquela coisa, né? Se comportem, gente, cuida do seu irmão, não se metem em encrenca, essas coisas que a mãe fala, né? Se despediram ali, né? Os dois embarcaram com o pai e tal. Buzina de navio. Como que é a buzina de navio, Andy? Ele sabe imitar a buzina do navio certinho, né? O navio buzinou e partiu. Aquele tchauzinho pra quem tá lá embaixo, né, e tal. Pros irmãos, aquilo era um parque de diversões flutuante, com cordas, guindastes, ponte de comando e um mar mais azul e lindo que eles já tinham visto na vida. Tudo muito diferente, né, Rafa? Muito diferente. O pai ali sempre muito sério, né, tentando manter a postura de comandante, mas era visível que estava orgulhoso, assim, mostrando o seu navio pros filhos, mostrando os setores, como que o navio funcionava, as cordas, os botes, mostrou tudo. E foi nesse tour que eles fizeram com o pai que o Serafim e a Naná conheceram ele, o marinheiro mais velho do navio, seu Baltazar. Barba branca, pele queimada de sol, mais ruga que um maracujá, aquele olhar de quem já viu tempestades, tubarões, baleias e, segundo o comandante, piratas de verdade. Ou seja, ele era rodado pelo mundo dos mares, né, Rafa? Sim, ele tinha experiência. 7 mares ele já tinha rodado, tinha rodado as 7 freguesias, exatamente. Ele, segundo o comandante que rolava ali na boca miúda, é que ele já tinha visto piratas de verdade. Quando os irmãos souberam disso, arregalaram os olhos, porque eles adoravam as histórias de piratas, né? O pai contava várias, e aí o Serafim perguntou: o senhor já viu piratas de verdade? E o seu Baltazar respondeu: ah, meu jovem, se eu contar o que já vi, vocês não dormem hoje. Eles adoraram a ideia, Andy, porque seriam muitos dias de viagem. Sim. E esse parecia ser um ótimo passatempo, né? Dali em diante, a viagem se tornou uma verdadeira aventura. Sempre que encontravam o Baltazar, ele contava uma história. Seu Baltazar contou várias histórias. Contou que existiam vários tipos de piratas. Sabia disso? Não sabia, Rafa. Ele contou que alguns usavam bandeiras pretas para mostrar que eram piratas. Outros usavam bandeiras falsas de países para enganar as embarcações. Tipo assim, eu coloco a bandeira de um país ali para dizer que eu sou daquele país, mas eu não sou. Mas o objetivo de todos era sempre o mesmo: saquear o tesouro de outros navios. Só que o tesouro, Andy, não sei se você sabe, mas o tesouro dos piratas reais, assim, nem sempre eram moedas de ouro. Ah, né? não? Podiam ser mercadorias, como comidas, bebidas, tecido, tempero. Tudo que tivesse valor era considerado um tesouro. Então eles roubavam essas coisas também, não era só moedas de ouro, não. Até aquilo que eles estavam transportando no barco ali: café e açúcar. Ou seja, também existia uma carga valiosa ali, né, Rafa? Sim, com certeza. O seu Baltazar também contou que muitos navios piratas afundaram sem registro. E aí, claro, vários tesouros podem ter desaparecido no fundo do mar. Ah, com certeza, porque se eles eram saqueadores, né, Rafa? E eles entravam em guerra lá, um pra defender o canhão, pá, afundou o barco do Afunda o outro. navio, com certeza vai junto a carga, né? Um dia, no refeitório, o seu Baltazar contou pros irmãos como que era a comida dos piratas. Diz que os biscoitos eram secos, biscoito seco, e às vezes nesses biscoitos davam bicho. Bicho? É, porque ficava muitos dias ali, né, no lugar, assim, no depósito, e aí dava bicho. E eles tinham que comer mesmo assim. Nossa.
proteína extra ali no biscoito. Fora a sopa, né? Que eles faziam uma sopa que chamava sopa de tudo que sobrou. Autoexplicativo, né? Eles faziam com restos das comidas da semana e encheram uma gororoba. Devia ser horrível, hein, Rafa? E quanto mais ele contava, mais os irmãos se interessavam em saber as histórias reais dos piratas. E eles foram descobrindo curiosidades e mais curiosidades sobre os piratas. Como, por exemplo, o tapa-olho. A Naná sempre achou que os piratas usavam o tapa-olho porque tinha, sei lá, perdido o olho numa batalha. Mas o seu Balta explicou que alguns até usavam por esse motivo. Mas que essa tradição aí do pirata, do olho tapado, pode ter começado com um marinheiro que tapava um olho para manter ele adaptado ao escuro. Para que quando ele tivesse que descer para os níveis de baixo do navio, que eram mais escuros, o olho já estava acostumado. Interessante, viu, Rafa? E útil também. E útil também, né? E tudo isso que você tá contando, realmente você encontrou registros. Sim, reais, fatos reais. Sim, que legal, são dados Rafa. reais que eu estou colocando nessa história que estou contando. E outra coisa que nós vamos desmistificar aqui, que o seu Baltazar também desmistificou, é a tal da história do mapa do tesouro com um X marcando. Então isso é um mito? A gente vê muito isso em filme, né, Andy? Sim. O seu Baltazar explicou que ele nunca tinha ouvido falar de um pirata de verdade que tenha escondido o seu tesouro e ainda mais feito um mapa. Não fazia sentido pra ele essa explicação de que os piratas faziam um mapa e marcavam com um X. Não se você sei. esconder o seu tesouro, pra que você vai fazer um mapa mostrando como chegar lá, né? Realmente não faz sentido. Você pensar bem... Pra mim ia fazer, viu, Rafa? Porque eu não ia lembrar onde eu escondi, não, você ia viu? esquecer, né? Eu ia precisar ter um mapa pra chegar lá, viu? Aí faz sentido ter que fazer um mapa mesmo. Mas enfim, ele contou até que existiam piratas chamados corsários. Corsários? Eles eram piratas que tinham autorização dos reis pra roubar os navios inimigos. Então Olha essas só. coisas assim, né, Rafa? Piratas autorizados, hein? Autorizados, certificados a cometer crimes. Olha que loucura. Numa tarde, passeando ali pelo convés, o seu Baltazar estava contando para as crianças como que os piratas costumavam atacar. Sei. Ele explicou que eles atracavam o navio da vítima, rendiam os tripulantes e retiravam toda a carga. Nossa. Às vezes muito rapidamente, assim, no meio da noite, que é quando fica mais difícil de enxergar no mar, né? Sei. Ele disse também que eles estavam prestes a entrar no Mar do Caribe, onde existem muitas histórias de piratas. Aí se fosse eu já ia ficar um pouco receoso. Eu falei, eu desço aqui. Eu pego um barquinho de volta, me viu? pega na volta, eu fico aqui esperando. Daí, quando anoiteceu, o comandante avisou que aquela noite seria diferente das demais. Ele ordenou que os filhos ficassem dentro da cabine. Não poderiam sair de jeito nenhum. Começou a ficar tenso, hein, Andy? Com certeza, Rafa. E aí, para compensar o fato de ficarem sem as histórias do seu Baltazar, o comandante deixou com eles um livro que contava a história de piratas famosos. Pra eles se distraírem, né, vão ficar Rafa? ali dentro da cabine, né? Então os dois ficaram ali na cabine, folheando o livro e tal, lendo Mas histórias. eu já acho estranho ter que ficar trancado, né, Rafa? Alguma coisa tava de estranho ali, antes estava acontecendo alguma coisa. Enquanto eles estavam na cabine com o livro de histórias, eles leram a história das piratas Anne e Mary, duas mulheres piratas que eram temidas no Caribe, viu? História real, Rafa? História real. História real. Também teve a história da pirata chinesa Xingxi. Ela foi provavelmente a maior pirata de todas. Nossa! Ela comandou uma frota de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas? Loucura, né? Isso tudo registrado, tá? E também tem a história de um pirata chamado Henry Avery, conhecido como Pirata Fantasma. Nossa, que ele sumiu com a maior fortuna já saqueada de um navio. Ninguém sabe onde ele foi parar. Mas a história que mais impressionou os irmãos foi a do famoso pirata Barba Negra. Desse eu já ouvi falar, hein, Rafa? Esse é famoso, hein, Andy? Esse é famoso, viu? E sabe que ele ficou famoso? Por quê? Na história dele diziam que ele tinha uma nuvem de fumaça ao redor do rosto. Como assim? Que a barba dele tinha umas faíscas. Nossa, que E, estranho. parecia que a cara dele tava assim ardendo em brasa, sabe? Soltando fumaça. Assustador, né? Com certeza, Rafa. Era um truque, tá? Ele colocava assim uns pavios queimando na barba pra ficar com a cara ainda mais feia. E por medo, né, Rafa? Por medo, exatamente. Deu certo, tá? A maioria dos relatos sobre esse pirata descreve o medo que as suas vítimas ficavam quando encaravam ele assim de frente, por conta desse aspecto medonho que ele tinha. E eu também ficaria com muito medo, viu, Rafa? De repente, Andy, os irmãos ouviram um barulho. Uma movimentação rolando lá fora. Pessoas passando pelo corredor das cabines, falando alto, apressados. Podiam jurar até que tinha gente correndo lá fora. Eles quiseram sair pra ver o que estava acontecendo, mas se lembraram das ordens expressas do seu pai. Quais eram, Rafa? Que eles não podiam sair da cabine. Eles tinham que ficar lá. É verdade, eles não podiam sair. Aí o Serafim e a Naná estavam super preocupados por causa daquele barulho. Então a Naná sugeriu de olharem pela janela. Nossa, Rafa, mas essa menina também, hein? Ela é esperta, hein? Mas ela devia é ficar esperta.
na dela, né, Rafa? Porque Mas já tá aquele barulho suspeito. rolando, exatamente, pra saber o que tá acontecendo. Mas o Você seu nem fica curioso Baltazar... também. Não, o seu Baltazar falou que ali era uma região de piratas, Rafa. Que eles tinham que ficar quieto lá dentro, né? Não, eles estavam dentro da cabine, mas ela queria ver pela janela. Mas e ela e aí? foi olhar. E o que eles viram pela janela, Andy, foi muito assustador. Os dois olharam pelaquela janelinha pequena da cabine. Sei. E lá estava um navio enorme se aproximando, silenciosamente, quase surgindo de dentro da neblina. A silhueta escura, as luzes fracas e o barulho das cordas sendo esticadas. Será que eram os piratas, Rafa? Foi o que o Serafim disse. É um navio pirata! A Naná deu um grito, o navio estava bem próximo, Andy, quase encostando. Eles não queriam sair da cabine, eles estavam com medo. Então passaram a chave e trancaram a porta. Ah, eu também já tinha feito isso há muito tempo, viu, menino? Algo sério estava prestes a acontecer. E eles ficaram olhando pela janela. O navio pirata encostou no deles. Eles sentiram até o barco balançar, sabe? Nossa, Rafa, eu já me escondia debaixo da cama nessa hora, viu? Onde eles conseguiram ver as cordas sendo jogadas. Essa não, o navio deles estava sendo invadido. Nossa. Onde será que estava seu pai? Será que tinha uma batalha? Será que o seu pai sabia lutar? Eram muitas perguntas. Mas tinha que ficar trancado, viu, Rafa? E eles continuaram olhando pela janela e puderam ver os homens se movimentando entre os dois navios. Viram caixas sendo transferidas. Nossa. Ouviram apitos, gritos abafados, passos correndo. Era tudo muito suspeito. O coração dos dois batia mais rápido que o motor do próprio navio. De repente, barulho no corredor. Mais homens correndo. Gritos. Eles se assustaram e decidiram apagar a lâmpada. Será que vamos ser levados para uma ilha deserta? Será que vão querer resgate? Será que vão nos obrigar a usar tapa-olho? Eram muitas Nossa, Rafa, preocupações que muitas passavam pela preocupações, cabeça viu? deles. Estavam muito preocupados nesse momento. Ficaram ali, com a lâmpada apagada, escondidinhos. Algumas horas depois, os barulhos lá de fora pareceram diminuir. E aí eles foram olhar pela janela e viram o outro navio se afastando, Nossa. sumindo na escuridão. O silêncio voltou. Mas a mente deles estava no modo total alerta pirata. Ah, com certeza, viu, Rafa? O Serafim tomou coragem e disse que eles deviam sair da cabine. A Naná pediu para eles ficarem porque ela estava com muito medo. Mas o menino queria saber o que tinha acontecido. É, já tava tudo em silêncio, né, Precisava ir Rafa? lá fora para descobrir, né, Andy? Tomaram coragem e saíram lá para fora. No corredor escuro, caminhavam lentamente olhando em volta. Não tinha nada. Sentiam assim o balanço do navio, desceram as escadas até chegar no convés. Foram até a proa do navio, sabe aquela parte da frente? Sei. Tudo vazio, não tinha ninguém. Ninguém? Os motores pareciam desligados. Que estranho. Chegaram bem lá na frente, tudo escuro, não se via nada. Nossa, que estranho, Rafa. Quando olharam pra trás, os dois viram um homem se aproximando. Ele tinha uma barba estranha. Não acredito. Parecia acesa por faíscas. Não acredito, Saía fumaça, cobriu o rosto todo. Era ele, só podia ser ele. O pirata, barba negra. A Nossa. Naná começou a gritar. O Serafim também. O homem se aproximou deles, sacudiu a barba, as faíscas apagaram e era o seu Baltazar, Não acredito. rindo do susto que deu nos dois. Ah, não, Rafa, não é Era uma possível. trollagem. Não é possível, Rafa. Era possível. Eu já quase aqui tendo um infarto, menino. Eu também até suei. Os dois ainda estavam ali meio assustados, né? Dizendo, o navio pirata, nós vimos um navio pirata de verdade, ele chegou e roubou mercadoria, onde está papai? O que está acontecendo? O negócio tava ficando feio já. Tava preocupado, né? O velho marinheiro então disse aos jovens aventureiros que aquilo que eles viram não era um navio pirata, Ah, não? era um navio de transferência de carga. Não acredito, Que era Rafa. procedimento e por isso eles tinham que ficar dentro da cabine. Nossa. Ele explicou que piratas de verdade sumiram daquela região há muito tempo atrás. A era dos piratas acabou porque os países ali se uniram contra eles e aí eles conseguiram eliminar os piratas. Os irmãos se entreolharam, aliviados, né, ali por tudo aquilo que tinham passado e até um pouquinho decepcionados, tá? Decepcionados? É, porque era mais legal quando a história tinha um perigo, ainda que imaginário. Ah, com certeza, viu, Rafa? Porque trazia ali Mais uma interessante, emoção, né? adrenalina, Um movimento, né? porque vou Uma falar adrenalina. muitos dias no mar também, sem fazer É. nada, Se né? você tá fazendo um cruzeiro, ainda tem umas atividades, Com né? Mas um certeza, navio de viu, Rafa? carga não tem show, não tem. Não Então, tem teatro, não tem nada. toboágua, não tem Não piscina, tem, não tem nada exatamente. Você vai disso. fazer o quê? Vai ficar impressionado ouvindo histórias de pirata. Na manhã seguinte, contaram a história pro pai, né? Que não se aguentou, deu Sei. risada, riu muito da cara deles. E não foi só não, tá? Porque quando eles chegaram em casa, o pai contou pra mãe, que também riu da cara deles.
E aí a mãe contou pra vizinhança toda, que também riu da cara deles. E aí uma das vizinhas contou pra mim, e aí agora eu contei pra vocês que também vão rir da cara deles. Nossa, então você nasceu em 1900? Por ali, Andy, por ali. No final das contas, os irmãos perceberam que nem toda aventura precisa de pirata de verdade, né? Ah, com certeza, Às vezes, viu? basta a imaginação certa. Se tiver um marinheiro contador de histórias por perto ainda, ajuda, né? E aí, você gostou de saber mais sobre a história dos piratas? Eu gostei, viu, Rafa? Então, se você também gostou, deixa seu like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias que nós vamos trazer aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um super beijo, até o próximo. Tchau. Tchau!